Olá, pedagogos do Brasil! Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade na nossa aula com o tema muito atual, cultura afro-brasileira e indígena. Nós já percebemos que ao longo da nossa história, nós tivemos aí muitas adaptações, a lei sofreu algumas alterações, mas que agora ela já não faz mais parte do nosso passado, ela agora é presente, é atual e precisa ser obrigatoriamente incluída dentro das nossas salas de aula. Nós vamos perceber também que nós já adentramos um pouquinho em cada região, nós vamos perceber a cultura que surgiu, todo o embasamento que foi necessário, onde surgiu certos tipos de variedades, de culinária, de comida, de dança, da maneira de se portar ao longo da nossa história enquanto cultura afro-brasileira e também indígena. A diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um país riquíssimo em cultura, diversidade. E nós estamos aqui se tratando de uma nação onde a religiosidade africana tomou conta da nossa nação. Ela começou a dar um pontapé inicial quando aqui chegaram os índios, ou os negros, a partir da Europa, trazidos para aqui, eles começaram a praticar aquilo que eles já vivenciavam lá no seu país, lá no seu local. E aqui eles começaram a trazer também esse ensinamento que eles tinham já lá na casa deles, na cultura, no locus dele, e começaram também a implantar. Daí você pode se perguntar e também colocar lá na sua sala de aula o porquê que o Brasil é um país extremamente datado de religiosidade, que tem aí uma gama, variedade de religiosidade. Começou aí, a nossa história iniciou aí. O nosso jeito começou com essa implantação, com esse jeito de perceber aquilo que os negros também tinham trazido para cá, e aí começou a nossa diversidade cultural aqui na nossa nação brasileira. Isso é muito importante, para nós percebermos, e aí nós já vamos dando uma olhada. Os disseminadores da cultura brasileira são os colonizadores, e vale fazer esse paralelo diante da lei. Os colonizadores, quando aqui chegaram, já começaram a disseminar a sua cultura, a sua maneira de se portar, a sua maneira de se pentear, de se vestir, de se alimentar, de conversar com o outro. Começaram também a colonizar os índios, porque eles aqui já se encontravam, os indígenas. Então também começou a fazer essa meio que mesclagem de cultura indígena e afro-europeia, a maneira de se alimentar, a maneira também de ter o estigma do poder, aquele do ter, também começou a partir daqui dos disseminadores da cultura brasileira. Então os colonizadores eles tiveram esse momento ímpar e importante de disseminar a cultura ao longo do território nacional brasileiro. E nós vamos perceber que não foi só por onde eles chegaram, na Bahia, na região Nordeste, mas essa disseminação ela se estendeu ao longo de todo o território da nação brasileira. E isso é importante também, os nossos alunos lá do ensino fundamental, do ensino médio, estar a par de toda essa situação. Nós vamos fazer uma viagem também nas regiões. Vamos perceber como as regiões foram se transformando, como elas foram se adaptando a esse novo jeito de cultura, receber a cultura de um outro povo, começar também a implantar a sua cultura e fazer essa mesclagem aí junto a esse povo que também se transformou brasileiro. Região Nordeste, a nossa região. Olha o que é mais forte na nossa região, muito forte para nós. Danças, enfim, uma gama de oportunidades da dança, as festas, principalmente as culturais, a religiosidade, como nós vimos lá no início da nossa aula, o quanto é importante percebermos essa forte ligação da religiosidade aqui na região Nordeste também
essa religiosidade, ela tem data forte para nós. Literatura de cordel, que é algo ímpar, singular aqui da nossa região, né? Nós temos vários artistas, inclusive da nossa região, que trata essa literatura, que faz isso, que com maestria, que conta a sua história de dor, de sofrimento, de muitas lutas, de entraves, de batalha, de uma forma natural, contextualizada, que é a literatura de cordel. O artesanato, muita gente de todo o mundo inteiro se encanta com o artesanato nordestino. É algo singular, é algo ímpar que aqui a nossa região propõe para cada um. A culinária, o gosto singular da nossa culinária, também muito estudada por muitos mestres aí da culinária, de perceber o gosto, o bom gosto que nós temos para a culinária. Então a região Nordeste também não fica de fora aí dentro da diversidade, da disseminação de cultura dentro da nossa nação brasileira. Tem a sua cultura própria, alguns já foram se mesclando, se misturando, se transformando. Pegamos um pouquinho também de outras regiões e fomos fazendo a nossa cultura fazer e valer a pena. Nós temos também fazendo essa viagem ao longo da nossa nação, a região norte, né, que já fica ali do nosso ladozinho, né, e nós vamos perceber mais uma vez a festa religiosa. A religiosidade tem forte e marcante presença ao longo da nossa cultura. A região norte, né, o Círio de Nazaré, ele se destaca, assim como também Festival de Parintins, que também é uma festa muito conhecida na região norte, o carimbó, que é uma dança, o congo, que é uma batida diferente, uma batida forte também, a folia de reis, que muita gente acredita que era só de uma região, mas a gente começa a perceber que ela também nasceu lá no norte, né, de se caracterizar, de mostrar o seu jeito de ser através dessa atividade conhecida como Folia de Reis. Festa do Divino também marcando aí presença dentro da religiosidade da região Nordeste, e a culinária, né, que é mais voltada para algo com peixes, com algo que vem do rio, das águas doces, para transformar aí os gostos e os paladares. Nós percebemos também que a região norte, ela traz um pouquinho da região nordeste, uma vai complementando a outra aí quando se trata de cultura. Região centro-oeste, lá no centro do país, algo mais planejado, né? Se tratando de cultura, a gente pode perceber aí que a região centro-oeste, ela foi uma região que ela foi mais ou menos planejada para que ela pudesse acontecer, e por isso tão diversificada. Por quê? Porque por ser planejada, teve muita contribuição dos indígenas que aqui já se encontravam, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios, que tiveram forte influência para acontecer a cultura na região centro-oeste. Aqui nós vemos a imagem, né, da procissão do fogaréu, né? A cavalhada também tem forte influência nessa região. A procissão do fogaréu, ela se destaca como religiosidade, né? Ela retrata uma fuga, né, de se esconder de algo. Então tem forte característica aí na cultura do centro-oeste, aí bem no centro da nossa nação brasileira, a procissão do fogaréu. E a culinária, que foi pegando um pouquinho do norte, um pouquinho do nordeste, algo mais também ali do mineiro, para que pudesse fazer esse sabor da culinária do centro-oeste, que é onde está a nossa capital brasileira. Região sudeste, né? Tão pequena, mas também ao mesmo tempo tão povoada, tão populosa, e por ser tão populosa, a região sudeste, ela se destaca também aí com a cultura. E ela vai tratar também muito forte, tem muita marcante, a religiosidade. A festa do divino, como nós já vimos em outras regiões acontecer, né, algo de proclamar que ali nós estamos sendo subsidiados, né, por alguém que é maior do que nós. A festa do divino, ela queria retratar isso, né? Festa da Páscoa e dos Santos Padroeiros, daqui surgiu, principalmente aqui na região Nordeste também, essa participação da festa do Santo Padroeiro. Perceber que a gente também era regido por algum padroeiro, apadrinhado por algum santo. A congada, que nós já vimos também, que é uma batida mais forte, mais elevada, nós já vimos aí em outras regiões. Cavalhada também nós já vimos, né?
Bumba Meu Boi, entre outras. Bumba Meu Boi se destaca, né, aí ao longo de todas as regiões, porque também ela vem com o reizado, ela vem com a cultura, ela vem com o canto, ela vem com a música, ela vem com a dança, com o gingado e entre outras festas, né, nós podemos perceber. A culinária sudeste é a mais diversificada. Pegou um pouquinho do Japão, um pouquinho do Nordeste, um pouquinho de cada região aí ao longo da nação brasileira e foi se transformando assim o gosto paulista, o paladar paulista de ser, então se transformando aí a culinária na região sudeste. E vamos lá para o sul do país, né? A região sul do país, a região mais fria que nós temos. E nós percebemos aqui logo que a região sul, ela tem fortes aspectos culturais porque foram colonizadas por portugueses, espanhóis, alemães e italianos. E aqui nós temos, né, a festa da uva como algo marcante. Herdaram isso dos italianos, trouxeram essa cultura dos italianos e começaram a trabalhar isso como algo singular da sua região. Produção de vinho, fábricas de vinho, geração de emprego e renda, enfim, tudo a partir dessa festa da uva. Temos também a religiosidade que não fica de fora. Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira dessa região e eles têm essa data especial para trabalhar, para fazer a sua cultura acontecer diante dessa festa. E a culinária da região sul, né, que é uma culinária também que parte de todos esses aspectos culturais, de todo esse povo, um pouquinho português, um pouquinho italiano, dos espanhóis, dos alemães, e assim vão surgindo esse gosto singular da culinária, principalmente na produção de bebidas. A região sul se destaca pela produção de vinhos, né, dessa bebida mais adocicada que nós temos na nossa nação brasileira. Então, a região sul, ela se destaca também quanto à produção de algumas bebidas. E nós não poderíamos deixar de falar na nossa aula de hoje, estamos falando de cultura afro-brasileira e indígena. Não poderíamos deixar de fora essa gente que já foi encontrada aqui e que muitas vezes foi deixada de lado. Aqui nós vemos um panorama, né, indígena, onde é muito um movimento para o quê? Em busca de serem valorizados, em busca de serem reconhecidos como gente que aqui já estava, de ter uma cultura própria, um jeito próprio de ser, de fazer suas casas, de falar, de se portar, de se vestir. E aqui a gente vê esse movimento acontecer. E a lei? O que a lei nos diz? A lei do índio, ela também não é tão novinha, né? Nós podemos perceber aí que o Estatuto do Índio, ele surgiu na década de 70, né? Com muitas diretrizes, né? Muitas bases legais que pudessem também trazer o índio como parte integrante da cultura nacional brasileira. E daí então surgiu o FUNAI, tão conhecida essa sigla, que é a Fundação Nacional do Índio, de apoio, é uma casa de apoio, né, onde a lei é fortemente marcada para que não se deixe morrer a cultura indígena ao longo aí dos anos, não se deixe adormecer, nem ficar esquecida ao longo aí da história da cultura afro-brasileira e indígena. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje.